Bom, para quem não me conhece, eu sou Hans Machado, fundador do Núcleo Feldenkrais, e venho me dedicando já há um bom número de anos a, a desenvolver a ideia e comunicar, espalhar o conceito muito prático que está presente no método Feldenkrais, de que a nossa experiência corporal é de um corpo que é vivo. Isso quer dizer que é diferente do que você com certeza está acostumado a pensar que o seu corpo é um, um boneco biomecânico, conjuntos de articulações. Você pode falar que não, você pensa diferente, e provavelmente se você está assistindo esse vídeo, você realmente pensa diferente. Mas toda a sua cultura em volta lida e trata com o corpo como se ele fosse assim, um objeto mecânico. E não um corpo vivo, que você tem experiência em primeira pessoa dessa vida que constitui o corpo. Essa é a ideia de um corpo vivo. E eu organizo, a gente passou aqui no Núcleo Feldenkrais a promover formação do método Feldenkrais, que faz isso virar uma realidade na tua experiência, a realidade de um corpo vivo. E aí a gente tem um curso preparativo, introdutório, de abertura para a formação, que tem exatamente esse nome, Corpo Vivo. Porque é mais claro do que o nome de qualquer método. Essa noção de que o seu corpo é vivo e você aprende a se relacionar com isso. Depois que você aprende a se relacionar com isso, por isso que a Leonice está aqui, algumas coisas vão mudar. Isso é uma certeza. Se você descobre que você foi ensinada e treinada inconscientemente a viver de modo distanciado do seu corpo, tratando ele como um objeto, e quando você começa a descobrir o corpo como sede da tua expressão pessoal, e você começa a se relacionar daí a partir de um corpo vivo com o mundo, coisas vão mudar em você. E não são poucas, são muitas no teu nível pessoal. E quando você usa o método Feldenkrais para promover esse aprendizado, essa educação, essa alfabetização somática que eu chamo, você aprende usando o método Feldenkrais e suas estratégias, você pode aplicar esse conhecimento vivo de um corpo dinâmico, orgânico, instintivo, inteligente, ativo. Você aprende a usar isso e pode aplicar nas mais diversas áreas. Na semana passada eu conversei com a Bárbara Penido, que usa isso num contexto de canto, por exemplo, de voz, reabilitação da voz, voz artística, etc., tudo que é a voz. E agora eu vou conversar com a Leonice, que atua na área da fisioterapia, mais especificamente na neuroreabilitação ou neurohabilitação, ou para lá desses nomes, com crianças. Então, fisioterapia neurofuncional infantil. Já há vários anos, formada em fisioterapia. Né? A Léo fez pós em fisioterapia respiratória em hospital, depois passou a fazer aí diversos cursos voltados mais para essa área de neuro, como BOBAT, treino sensorial e algumas outras coisas, várias, além de formação de yoga, além de várias outras abordagens de pesquisa sobre a experiência das crianças e que acaba sendo a própria experiência, né? As nossas buscas, como as tuas, Léo, vão levando a partir do que é profissional para algo que eu chamo até de existencial, porque afinal o que é profissão, né? A gente ver a vida para além dos recortes de profissão já é o início de uma sanidade. E acho que um pouco do nosso papo vai passar por isso também. E então a
Aí eu fico honrado, Leonice, em estar conversando com você, com todo o seu percurso, que eu falei aqui rapidinho e daqui a pouco a gente vai desfiar, de que você, com essa sua trajetória, está fazendo a formação Feldenkrais teativa com a gente, né? Fez lá o curso Corpo Vivo, entrou na formação e está fazendo. E eu fico honrado de ter você com as suas habilidades, características que cada vez eu vou conhecendo mais, né? E de ter essa atitude de aprender, né? De estar aberta para aprender mais, ao invés de se grudar numa técnica qualquer. Essa abertura para se expandir, né? E estar com a gente também, estudando junto. Então, muito, muito obrigado por estar, muito obrigado por participar do curso, da formação e agora da live. A honra é toda minha, né? Estar aqui com o Hans Vamos. Machado. A honra é toda nossa, Léo Santana Carneiro. Ah, E ótimo. Então, eu espero que você que está assistindo, ou agora ao vivo mesmo, ou gravado, né, se inspire com o que a gente vai trazer e vá atrás, entra lá no nosso site, núcleofeldenkrais.com.br e vê lá curso Corpo Vivo, que são 5 dias, quando é presencial, vai ter agora em São Paulo, tem online também, que apresenta para você experimentar isso que a gente vai falar. É muito legal pensar sobre isso, mas isso tem que ser vivido, né? Então vai lá e dá uma olhadinha nas possibilidades desse curso aí que a gente está sempre disponibilizando. E vamos então conversar com a Léo sobre isso, para você ver um exemplo, um dos nomes que eu dei para essa série de conversas é trajetórias transformadoras, de quando você usa Feldenkrais para viver um corpo vivo. Então vamos lá, Léo. É... Como é? Conta pra gente um pouquinho primeiro, como é que você chegou nessa ideia de Feldenkrais? É um método que poucas pessoas conhecem. E você atua em Goiânia, né? uhum. Goiânia era uma coisa muito conhecida, Feldenkrais era muito conhecido em Goiânia quando você era criança. Como é que foi isso? Como é que você chegou em Feldenkrais? Pulsando, né? Como se diz. Não, realmente aqui a gente não tem, né? O prazer de ter ainda ninguém atuando com Feldenkrais. Eu fiquei conhecendo, na verdade, uma das discípulas do Feldenkrais na internet, chamada Annette Baniel, que ela tem um método, e eu assisti vários vídeos, fiquei muito encantada com o trabalho dela com crianças especiais. Na época eu estava querendo, né? Eu sempre busquei expansão, né, do meu trabalho, expansão pessoal, e eu estava procurando alguma coisa diferente, alguma coisa nova, eu estou sempre pesquisando, e fiquei realmente muito impressionada com o trabalho dela. E o curso dela era na Califórnia, muito fora da minha rota, assim. Mas eu, não por acaso, que eu não acredito em acasos, conheci uma goiana, né? Fiquei sabendo de uma goiana que tinha feito o curso dela, que tinha um filho com paralisia cerebral e autismo, e que fez a formação e queria, inclusive, vir a Goiânia para falar sobre o método Expandir. Na época, eu organizei no CREA, que eu trabalhava no centro de reabilitação, um workshop com ela, o nome dela é Karina Barlow, muito querida, e ela veio, foi o primeiro contato que eu tive com o Feldenkrais, né? E ela atendeu várias crianças minhas, eu fiquei muito, muito encantada, e ela me falou, né, olha, o Annette Baniel veio do método Feldenkrais, do Moshe Feldenkrais, e eu fui pesquisar, conhecer o histórico dele. Como eu não podia fazer o Annette Baniel fora, eu pensei, não, de repente, né, se eu conseguir fazer o Feldenkrais aqui no Brasil, eu vi que tinha em São Paulo, e na época também não deu. Mais para frente, mais alguns, isso acho que foi em 2016, se não me engano. Mais para frente, um Detalhe, pouquinho.
Ah, deixa vai cruzar, porque acho que esse aí foi o primeiro momento que a nossa história cruzou, né? Porque hum, essa formação da época era que eu organizava já aqui em São hum, Paulo, né? sim. O Então, internacional, né? então a gente já estava começando a cruzar aqui os fluxos. E Mas aí aí eu você não assisti, fez aquela. não, aí eu assisti um vídeo seu falando sobre o método, fiquei mais encantada ainda. E mandei na época um e-mail, mas eu acho que já tinha iniciado a turma. E aí eu falei, bom, não vai dar dessa vez, e deixei o projeto assim em stand-by. Depois vi algumas coisas no Vortex e tal. E aí ano retrasado, né? No final do ano, vocês lançaram, né, que ia ter uma outra formação, que ia ter o Corpo Vivo. Eu falei, eu vou fazer, eu vou experimentar e vou decidir se eu faço ou não a formação. Inclusive, na época, eu assisti algumas lives também de fisioterapeutas. Eu lembro que eu assisti duas, do Rafa e de E uma do nada, outra que acho. eu... Não foi do Nathan, foi de uma mulher, que eu não estou lembrando agora o nome dela, mas Rosário. a Rosália. Rosário. Então no Rosália. YouTube essas lives aí, e estão no Instagram também, para quem Isso. quiser caçar. E daí? E então eu decidi fazer a formação. Não, calma, 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 você pulou. Você viu Não, essas lives, foi em 2020 que você viu as lives. sim, Aí, aí você fez o Corpo Vivo, esse curso em janeiro online, em janeiro, online, que vale de frisar, mil vezes 2021. online, que é um curso que não é só conceitual, né? Ele é de Uhum. experiência. Então, Vivencial. Uhum. você tendo vivência online, aí você decidiu, depois desse curso, fazer a formação. Mas um ano e meio atrás, você consegue resgatar impressões que você teve desse curso online que te fez falar, acho que eu vou fazer uma formação disso? Então, assim, primeiro eu acho que o método é muito inovador, na minha perspectiva. É uma coisa que eu acho que traz novas perspectivas para a gente expandir os horizontes, né? Então, me instigou muito isso. O que pareceu novo para você, se você lembra, nesse curso que você fez do Corpo Vivo? Novo e instigador, é real, ele é mesmo. Agora, É, o quê? O que que você teve contato ali que você falou, opa, isso é novo? é, Lembra? a- as práticas, né, que são as ATMs, como ele chama, né, que são as práticas conduzidas verbalmente. Primeiro, assim, eu gostaria de dizer que, à primeira vista, quando eu resolvi fazer online, eu fiquei muito em dúvida, eu pensei, isso não vai dar certo. Fiquei muito impactada, falei, nossa, eu fiz tanta dificuldade, falei, ai meu Deus, online, isso não sei, uma coisa de corpo, né? E foi muito incrível, assim, porque não deixou a desejar. Claro que o presencial tem um diferencial, mas, assim, o aprendizado é tão rico quanto, né? E a experiência é Agora, tão o boa que? quanto. O que? O que que você teve de experiência corporal nesse Corpo Vivo? Que foi você experimentando, que você falou aí como práticas de ATM, né, que é nome, mas seja lá, é você ficar fazendo movimentos de Feldenkrais. O que que desses movimentos, você que já tinha feito formação de yoga e já, sabe, trabalha com movimento, estudou movimento há décadas, o que que quando você vivenciou daquele movimento te parecia assim, opa, isso aqui é inovador. Uhum. Você sabe? Na tua sensação, você lembra? Muitas coisas, assim, né? Primeiro que a gente trabalha de olhos fechados, acho que essa é uma primeira inovação, não ter modelo e se guiar pelo que você acha na hora, né? Então, levante seu braço em direção ao teto. Cada pessoa tem uma noção disso. E Então, tem olha que algumas, demais. Olha que né? demais o que você está começando a destacar e o Geraldo perguntou aqui, ó, qual foi a sensação? Então, olha aí, Geraldo, olha o que a Léo acabou de falar. Não tem modelo.
Você vai fazer um movimento que você fecha o olho e não olha para... Não tem modelo. E aí você sai fazendo um movimento. E o Geraldo perguntou, mas qual foi a sensação? Bom, Você a lembra de primeira algum? sensação é de se perceber realmente, né? Você está ali totalmente conectado com você. Você está ali no chão, eu acho que a percepção do chão, embora eu já tivesse feito yoga, é uma percepção diferente também, né? O chão a gente tem essa noção de que o chão é uma outra coisa. E a gente faz a calibragem, né? Como que está seu corpo, como que está a distribuição de peso, como você está se percebendo agora, faz uma fotografia aí. E você vai vendo como que esse corpo vai soltando e chega um momento que é como se você e o chão fosse uma coisa só. Quando você chega, às vezes, num nível de relaxamento ativo, mas né? E então a gente muda muitas percepções, tanto sobre o corpo, né, e ver conexões, por exemplo, você está movimentando o pé, a princípio você acha que está movendo só o seu pé, e de repente você percebe que os seus olhos estão fazendo alguma coisa lá dentro, né, e você percebe que as suas costelas estão fazendo alguma coisa. Então, as imagens internas que a gente não acessa, que eu saiba em quase nada, né, assim, do que a gente pratique em termos de movimento, é algo que se amplia muito praticando Feldenkrais. Então, olha aí. Você disse várias coisas muito interessantes. Você faz um movimento, podia ser com o pé, com a cabeça, com a mão, etc. Tem milhares de movimentos no método do Feldenkrais e mais milhões que você pode criar usando o método. E aí, agora você está descrevendo uma outra coisa, né, Léo? Você já falou, fecha o olho, não tem modelo, vai para a tua sensação, percebe peso, parará. Aí você falou, mexe o pé, por exemplo, e vai navegando o seu corpo e vai percebendo, olha, o olho está mexendo, olha, as costelas estão mexendo, olha, o quadril está não sei o quê. Então você vai fazendo um movimento numa região e vai percebendo como ele envolve a participação de todo o organismo, né? É verdade, né? Você não Uhum. consegue perceber de cara, mas você vai cada vez percebendo um pouquinho mais. Aí teve uma outra pergunta que fizeram aqui, que eu vou fazer um gancho. Agora, isso acontece sempre. Você que está vendo a live agora, você que me vê gesticulando, que eu faço muitos gestos, você que vê a Léo rir e fazer um movimento. Cada movimento pequeno que seja envolve obrigatoriamente o corpo inteiro. Sempre para todo mundo. Agora, o que você acha, Léo? Se isso ocorre sempre para todo mundo, por que perceber isso é uma inovação? Entende? Olha lá, é a coisa mais banal que tem. Você faz um movimento no seu corpo, numa região, mão, pé, qualquer região que você fizer, o seu corpo inteiro vai ter que se mover junto. Quer dizer, isso é banal, ocorre para todo mundo, não só humanos. Tudo que tem coluna, patas, cabeça e se mexe, isso ocorre para todos. Quer dizer, a coisa mais banal e óbvia. Só que por que isso é revelador, se você percebe? Porque a As gente não, pessoas, em geral... Isso, fala. porque a gente não aprende a se conectar com a gente. Então a gente não dá a devida importância, o devido valor ao corpo e como ele se expressa, como ele sente, como ele percebe. A gente está sempre muito voltado para fora e para o que os ensinamentos que vêm de fora, né? Talvez se a gente se conectasse mais consigo mesmo, a gente aprenderia muito mais e coisas incríveis que a gente passa às vezes uma vida inteira sem noção que está ali à disposição a qualquer momento, né? Então, olha isso aí. Você falou, a gente não aprende assim, a dar valor, a gente não aprende a sentir. Isso já é uma coisa super importante para a nossa noção de corpo vivo, de Feldenkrais, da vida pessoal e das atuações profissionais diversas. Sentir é uma coisa que a gente aprende. Eu acho que isso a gente podia fazer um... Eu gosto de ficar falando frases que a gente emoldura para ficar chamando atenção. Essa é uma que podia dar uma moldura, assim, olha.
Você abre o olho de manhã e olha no teto e você coloca assim: sentir é uma coisa que a gente aprende. Quer dizer que tudo que você está sentindo, não é que você está sentindo o que é. Você está sentindo uma coisa que você aprendeu a sentir. E o que acontece com as outras coisas, todas que ocorrem no teu organismo mental, fisiológico, que você não aprendeu a sentir, você não sente. Isso parece uma doideira. Mas se você não aprendeu a sentir a sua coluna, pode ser que você não sinta mesmo a sua coluna. Léo, no teu percurso, e você que trabalha atendendo crianças com desafios de desenvolvimento, né? Problemas neurológicos, então ela não tem movimento, não tem a fala, ou tem, mas é dificultoso, e você vai ajudar elas a desenvolverem essas habilidades. O teu instrumento é você mesma, né? Uhum. Qual que é o teu grande instrumento? Não é você usar um material, é você mesma na tua interação com aquela pessoa, né? Em desenvolvimento, com aquela criança. Então, o que você percebe, você, como profissional e como pessoa, como um ser humano, como nós todos, você aprendeu a sentir. Então, você não sente nem você, nem a criança de modo integral. Você sente de você e da criança apenas aquilo que você aprendeu a sentir. Olha como isso é grave. Olha como isso é grave. Porque se você aprendeu a perceber e sentir só determinadas coisas, você olha um ser inteiro na sua frente e você só vê determinadas coisas. No seu curso de fisioterapia, nos teus cursos de fisioterapia, você aprendeu a sentir coisas, a perceber coisas, Léo. E na sua vida pessoal anterior, desde que você nasceu, antes até, você foi aprendendo a sentir. Depois que você viveu a sua vida, virou uma adulta, fez fisioterapia, pós, cursos, né? Décadas de trabalho, você tinha coisas que você aprendeu a perceber. Que gente que não fez esses cursos não aprende. Uhum. Aí você fez Feldenkrais e está fazendo, percebendo o corpo vivo. O que você começou a perceber que antes você não percebia? Em você e na criança com quem você trabalha. Teve alguma coisa que você começou a ver que estava fora do seu radar antes? Sim, assim, acho que de maneira geral, as percepções se ampliam assim enormemente. Na fala a gente não consegue expressar tudo, né? Mas eu me lembro, assim, com bastante clareza, você perguntando aí agora, uma das ATMs que eu fiz bem no início do curso, e que a gente falou do quadril. É claro, né? A gente estuda anatomia, você sabe palpar, você sabe examinar, ok. E aí eu me lembro que eu fiquei assim, gente, eu não estou identificando onde que está meu quadril. Me deu uma inquietação tão grande, eu falei, socorro, estou morta. E eu lembro que eu perguntei para você, até em termos técnicos, eu falei, gente, mas como assim? E assim, uma das coisas que eu acho que realmente muda muito, eu tinha muita dificuldade, fiz yoga, fiz meditação, essa coisa da imagética, que eu acho que o Feldenkrais também traz, que é incrível, fantástico trabalhar com a imagética, é a gente começar a ver esse corpo da gente por dentro, não o que eu estou vendo num livro de anatomia, né? Que é uma imagem representada, é simbólico, nunca vai corresponder a, ao produto real, né? E assim, isso mudou muito, e a questão das inter-relações, né? Quando eu movimento uma parte, que é a questão da bitensigridade, que a gente também procura estudar para entender melhor, que qualquer mínimo, micro movimento que você faz, que seja um toque, que talvez seja imperceptível, que as pessoas falam, o que está fazendo aí, né?
você está realmente causando uma informação importante nesse corpo que o sistema nervoso central vai captar e usar de alguma forma, né? Espera um Então, pouquinho, Léo, espera um pouquinho, que aí você já mandou um monte de coisa importante. Primeiro, você falou aprender a ver o corpo por dentro, hum, a criar imagens do corpo por dentro, quer dizer o quê? Que não são essas que você vê com os olhos. Então, você vai ver com o quê? Você vai criar imagens internas do teu próprio corpo, imagens internas de você, e internas e externas, de todas as perspectivas, que não são baseadas no olho. uhum, É imagem, mas não é baseada no olho. É imagens baseadas na própria percepção, na sinestesia, na percepção direta do volume, nas proporções. Embora isso pareça óbvio, é impressionante. As não é. pessoas, nós não sentimos isso. Nós vivemos na nossa cultura um distanciamento muito grande do que a gente percebe, que a gente é ensinado a perceber, e dessas sensações internas do corpo que criam sua própria imagem por dentro. A gente vive uma distância muito grande. Então você começou a aprender a sentir a imagem por dentro. E aí você se escandalizou, como em geral todo mundo se surpreende, porque a imagem interna não é aquela que você pensava do desenho oficial. A imagem interna tem outras proporções. A imagem interna do corpo tem múltiplas dimensões. Outra frase para você colocar no teto embaixo daquela. A imagem interna do corpo tem múltiplas dimensões e você vai aprender a sentir. Aí, no teu caso, Léo, você falou, cadê o quadril? Eu sei onde é que está o quadril, eu sei mexer nas pessoas, eu trabalho com isso, eu vou sentir por dentro e não estou acessando. Cadê? De olhos fechados, na percepção do meu corpo, cadê essa e aquela região? As proporções dessa imagem interna são outras do que a que você imagina. Então, todo mundo que começa a fazer isso vai ter surpresas e revelações infinitas. Mas não é só do formato e do volume do corpo. Você vai ter surpresas de múltiplas dimensões, porque a imagem interna do corpo não é feita de fita métrica, volumes espaciais. Ela é feita de muitas outras dimensões que a gente pode chamar de afetiva, que a gente pode chamar até de cognitiva, que a gente pode descrever várias imagéticas de vários níveis, sociais, o teu estado, enfim, múltiplas dimensões que compõem a imagem interna. Hábitos do próprio movimento. É uma coisa que você aprende a criar essa imagem sem saber, como criança que cresce. Aí depois agora a gente fecha o olho e fala, descobre quais são as imagens de dentro. Aí você vai descobrir. É a primeira coisa. Isso é uma revolução infinitamente imensa. Aí você falou outra coisa, Léo. Você falou, aí você vai vendo que qualquer coisinha que você faz é uma informação que o corpo vivo responde. Então isso é um grande diferencial, uma especificidade do método Feldenkrais. Trabalhar com esse conceito de informação e saber dar informação para o corpo. Olha, isso faz toda a diferença você entender isso. Porque se você pegar um boneco, você não dá informação no boneco. Você pode mexer a perna de um boneco, você pode mexer o braço, você pode colocar uma prótese no boneco, você pode pegar um boneco biomecânico ou só mecânico e fazer um monte de coisa nele, mudanças de posição. Ah, estica a cabeça para cá, você está mexendo num boneco que você pode fazer um monte de coisa nesse boneco. Mecânico. Você não está dando informação para o boneco mecânico. Um boneco mecânico você está mudando posições só. Agora, um corpo vivo você não muda posições. Um corpo vivo você não mexe a articulação. Um corpo vivo você dá informação. Como você falou, Léo, mesmo pequenininha,
Mesmo que você faça uma coisinha pequena, é informação. Por que que é informação? Porque o corpo reage, readapta e ele te dá um resultado. O que eu quero dizer com ele te dá resultado? Quer dizer que o corpo começa a falar sensações para você. Uhum. Léo, quando você começou a estudar isso, a viver isso, que informações, a partir das informações que você foi dando, né, para o seu corpo vivo, que tipo de sensações ele começou a falar para você que você não estava acostumada a ouvir? Teve alguma? Você fala nessa ATM específico ou no geral? Não, não, todas, desde que você começou a fazer o decrais. Que tipo de informação, que tipo de sensação o teu corpo falou, começou a falar para você sensações que você não ouvia? Que tipo de sensações o seu corpo começou a falar para você? Na linguagem da sensação, que não é verbal. É. Na época que eu comecei, eu me lembro bem que eu estava com um processo de dores crônicas, estava pesquisando o tema, e eu acredito, não, tenho certeza. Se eu tivesse ido, né, pelo caminho convencional, eu tinha sido diagnosticada síndrome da fadiga crônica, fibromialgia, e por aí vai. Não fomos por aí, né? Eu me tratava e ainda me trato com osteopatia, que ela está até aqui na live, maravilhosa. Mas o que foi uma das sensações é a questão de identificar com muita rapidez as tensões, que a gente também não percebe. Isso no meu trabalho foi assim impactante, porque eu sempre me preocupei muito com as crianças, com os desconfortos que a gente não vê, que estão ali, que se apresentam, mas que a gente não percebe, né? E é incrível a quantidade de tensões que a gente acumula, e a gente começa, inclusive, a identificar, a fazer cada vez mais pontos, o que ocasiona essa tensão. Então, no caso, né, da minha lombalgia, eu comecei a identificar que não era só a lombar e que tinha outras áreas. Hoje eu sei quando ela se ativa. Falo, putz, acionei o gatilho aqui. Mas fica mais fácil de desmanchar o gatilho também. E você começa a entender que a dor crônica, ela não é nada crônica, né? É crônico o seu hábito e a sua não percepção das suas necessidades ou das suas tensões, o que te causa aquela tensão. Mas ela não é uma coisa que você tem que levar para a sua vida inteira, porque é muito comum a gente começar uma TM com dor e terminar sem lembrar daquela parte. E sentir prazer em outras coisas que não tem nada a ver. Então, ver isso, né, é Peraí, maravilhoso peraí, peraí, e é deixa eu ver se eu ouvi. libertador. Deixa eu ver se eu ouvi. Você falou da dor crônica, que começa uma prática com uma dor em alguma região, termina a prática, você nem lembra mais daquela região com dor. Aí você falou o quê? Começa a sentir prazer em outras coisas? Foi isso que você Em falou? outras áreas que você não nem sabia que existiam. Por exemplo, antes de começar a live, eu fiz uma gota, né, que é uma prática pequena. E o que é inovador? A gente começa a falar de áreas que você nunca fala, né? Ah, vamos mexer a bochecha para um lado, aí você roda o seu pescoço, você solta a sua cabeça, você sente que a sua pelve mexe. Automaticamente, seu padrão respiratório se modifica, você amplia. A primeira coisa vem aquele suspiro, aí a coluna encosta no chão. Aí você fala, nossa, mas é tão bom respirar assim, por que que eu não faço mais isso? Né? Podia estar assim toda hora. É por aí. Então, olha lá. É muito grande isso que você falou, de começar a sentir prazer no que antes não nem existia no radar. Não só passa a existir, mas passa a existir como fonte de prazer, de algo positivo, de algo legal. Isso é muito importante, vou falar sobre isso. E antes você estava falando da dor, né? Uhum. Da dor crônica. Então você juntou a dor crônica e já emendou, como se nada, assim, do prazer. E olha que legal. Olha o efeito que você acha que causa num adulto, ou numa criança, ou em você mesma, quando você começa a substituir dores por prazeres. Imagina os impactos que um fisioterapeuta
proporciona na vida de alguém quando as dores começam a ser substituídas por prazeres. E aí você tinha esse percurso longo de dor crônica, e você falou uma coisa muito interessante, que não é a dor que é crônica, né? São as tensões. Quer dizer, tem vários tipos de dor, tem vários tipos de coisa, mas as tensões são crônicas. Você falou que ia acumulando tensões, que são o quê? Tensão não é 110, não é uma tensão não acontece do nada. Uma tensão é você que está gerando um tensionamento, um tônus, um tensionamento nos seus músculos, em você. Mas não é no músculo, é em você. Você está se tensionando. Tensionamentos acumulados e que você não sente. Olha isso daqui. Tensionamentos acumulados que você não percebe e não foi ensinada a perceber. Então você fica se tensionando, fica acumulando, não percebe isso e tá mas você está ali se asfixiando sem saber que está se asfixiando, sem saber que está se tensionando e não sabe perceber, portanto não tem condições de apitar e mudar isso. Aí olha o que você descreveu, Léo. Quando eu te perguntei o que o corpo começou a falar na sua língua viva de sensações, que você começou a perceber. Aí você deu esse exemplo. De que você começa a perceber as tensões. E você começa a perceber as tensões aparecendo, que elas não vêm do além, é você que está gerando. Aí você começa a perceber quando está começando a gerar. Aí você fala, olha eu gerando. Aí você começa a conseguir deixar de gerar tensionamento. Olha o que é você ter a habilidade de perceber quando você mesma começa a gerar tensionamento dentro de você e ter a habilidade de ir desfazendo esse tensionamento. Se a gente descobre isso, a nossa vida também se transforma ao infinito. Uma das consequências, você já falou, a respiração. Vem, você começa a respirar, você fala, que gostoso, por que eu não estou respirando sempre, todo o tempo assim? Sabe por que você não está, e a maior parte das pessoas não estão respirando livre, plenamente, o organismo se respirando plenamente? Porque tem tensionamento bloqueando aqui. Os intercostais, as musculaturas entre as costelas, pescoço, barriga, que é ensinada a ficar dura, diafragma, tudo. A gente é ensinado a ficar duro e tensionado. Como que uma respiração vai ser plena? Não dá. E aí você está descrevendo como você vai aprendendo a soltar isso e você descobre que a respiração vira gostosa. E você fala, por que eu não respiro assim? Essa respiração gostosa que se apresenta é um exemplo muito bom que você está dando da linguagem sensorial do corpo. Você faz uma coisa e daqui a pouco o corpo respira e te dá a sensação. Ela fala assim, como se fosse, né, brincando aqui, o corpo vivo, recebeu informações da Léo e fala sensações de volta para Léo. Léo, respirar assim é mais gostoso, ó. Percebe aí, Léo, vou respirar inteiro, ó. Percebe como essa sensação é melhor. Você fala, nossa, é mesmo. Por que eu não respiro assim sempre? Aí o corpo fala, pois é, não é uma boa ideia você me deixar respirar assim sempre, ao invés de ficar me estrangulando? Aí você vai nesse diálogo da sensação, ao invés de estar distanciada das sensações do corpo, alienada, distante, alienação corporal é um termo que eu uso bastante, está distanciada das sensações, você começa a aproximar, você começa a se enraizar. Alguém perguntou aqui, o que se sentiu, né, no corpo? Você começa a sentir tudo que o corpo produz de sensação viva. Mais uma frase. Você começa a sentir tudo que o corpo produz de sensação viva. E ele não produz assim, abestalhado. Ele produz para ele próprio, que é você, na sua mente, ter parâmetros. Ele te dá parâmetros constantemente do que você está fazendo, que é bom, que é legal, que é ruim, que dói. Dá parâmetros constantemente. Você começa a sentir todas as sensações que
corpo vivo produz. Isso é alfabetização somática. A gente não é ensinado, você começa a aprender. Aí você falou uma coisa, aí você falou dos prazeres, isso, por exemplo, você começa a ver, as dores vão sumindo e você começa a sentir prazer. Aí você falou, conversando comigo, sobre andar na rua. Que tipo de sensações passaram a estar presentes andando na rua, por exemplo? Que é algo tão banal. Sai de casa para ir de A para B, você passa pela rua. Que seu corpo começou a te falar sensorialmente? Então, acho que o termo corpo vivo define muito bem, né? Você começa a sentir a vida de uma forma muito mais potente, né? Então, você começa a sentir o vento no rosto, você sai e fala, ai, que sol quentinho, que tá tão bom, né? Você começa a prestar atenção que jeito você está pisando no chão, né? Se você para e tem um hábito eu tenho, né, de cruzar a perna, e você fala, ai, vamos descruzar. É uma coisa bem legal, eu lembro também que foi logo no início, assim, da formação, eu lembro de você falar assim, se preparem que vocês não vão conseguir ficar muito quietos, porque essa coisa da postura engessada, né, de ter uma postura assim, rígida, aquela coisa linear, né, assim, que parece coisa de caderno, assim, bidimensional, ela desaparece, né? Eu acho que até muito mais do que tridimensional. E realmente você começa a se mover muito mais, você se ajeita o tempo todo. Isso também ajuda a gente não ter dor, né? Claro. Né? Então, assim, a pessoa que fica muitas horas numa posição só, que não se mexe, está no prejuízo, né? Com certeza. E vai tendo muito mais desprazeres, mas assim, o fato é que a gente realmente começa a perceber muitas sensações internas, né? Você escuta seu estômago, você sente quando tem alguma região que realmente está presa, está prendendo em outro lugar, pulsação, né? Uma série de coisas. A questão da respiração, né? Que você sente que não é o pulmão que respira, não é o tronco que respira, o seu corpo todo está respirando. Literalmente, o corpo todo está respirando, né? Isso muda o seu estado mental, muda o seu humor, muda tudo, né? A forma como você pensa, seus valores, acho que muda tudo, traz novas informações, né? A gente ainda está mantendo essa parte sensorial, porque quando você começa isso inevitavelmente vai expandir para pensamentos e valores e emoções e relações sociais e relação de vida. Isso inevitavelmente vai expandir, vai produzir insights disso tudo. Mas inicialmente, indo para essa parte mais de entrada, que é mais primária, mais primeva, é mais fundamental, não sei dizer o que é mais profundo, mas você vê, você está destacando dor e prazer. Que realmente, para muitos e muitos casos, a presença de muita dor indica a ausência de prazer. Uhum. A ausência de prazeres simples. Não são prazeres ultra, mega, master, de viajar, não são prazeres de êxtase. Não. São prazeres profundamente simples que ficam ausentes num estado de tensionamento que vai se cronificando o tensionamento e produzindo dores diversas, que não são causadas pelos ossos. São dores diversas de tensionamentos acumulados, às vezes por anos sem saber. Esse estado de vida diminui intensíssima, muito, muito a capacidade de sentir esses prazeres fundamentais da vida. Simples, que a gente despreza. Só que o cérebro, a mente, tudo fica registrando muito mais dores, incômodos e muito menos prazeres. Isso é estudado hoje em dia em meditação de diversos tipos, neurologia, neuropsicologia, etc. Os efeitos de quando você começa a registrar mais eventos positivos internamente e, e essa balança entre eventos positivos, sensorialmente positivos e negativos. E quando, fazendo essas práticas, né,
o corpo vai se reorganizando de modo não corretivo, de modo espontâneo, as dores vão diminuindo e os prazeres vão aumentando. Olha os prazeres que você falou. Ah, respirar. Ah, sentir o vento. Ah, sentir o sol na pele. Sentir o pé no chão. Você começa a sentir os funcionamentos internos do organismo. Essas sensações começam a se tornar, elas mesmas, fonte de satisfação, fonte de positividade, fonte de prazer, fonte de coisa boa. Então, seu sistema começa a registrar cada vez mais fatores positivos que estão vindo dele, inconscientemente, sabe? Depois conscientemente também. Mas essa positividade interna começa a aumentar, onde antes reinava um tensionamento dolorido, desconhecido, inconsciente, agora começa a ganhar espaço esse prazer sensorial muito básico, que revoluciona a vida. Olha lá, eu deixo fazer uma curva aqui, por causa do tempo. Porque a gente está... isso na sua vida, né? Você tem uma história de dor crônica que estou supondo que mudou, né? Agora, do que era antes. Isso deve ter afetado o seu trabalho e deve ter afetado também como você atende as pessoas que você atende. Por você estar em outro estado, esse estado, né, de transformação. Disso de dor, prazer, de poder ouvir, né, desses insights do que é bom e do que é prejudicial por dentro. Uhum. Esses insights que vêm de você e não de ninguém, mas que brotam de você. Como é que você sente que isso influenciou? Lógico que a sua vida influenciou o infinito, que não vai dar para falar agora. Mas certamente influenciou a sua atuação profissional também, não? Sim. Uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu conheci o método na reabilitação infantil, né, foi a questão da delicadeza, da gentileza, né, de movimentos mais simples, menores, feitos de forma mais lenta. Porque eu sempre achei, eu tive a sorte de trabalhar com vários tipos de deficiência, vários tipos de criança, mas eu trabalhei muito com crianças com paralisia cerebral. E boa parte delas tem um tônus muito alto. E essa questão do tônus também sempre me incomodou, como as pessoas estudam e veem o tônus de uma forma muito rígida, como se não houvesse mudanças, assim. A gente até fala, né, que existem fatores que interferem, mas isso não é falado que é o tempo todo. A cada segundo esse tônus está mudando. E a gente lida com isso como se não, como se tivesse um padrão classificável. E era muito claro para mim que esse estado emocional que a criança chegava, coisas que aconteciam em casa, dor, né? E dor, por exemplo, na criança grave, é muito difícil de você identificar. Uhum. É muito difícil de perceber, principalmente se você não tiver um olhar muito refinado e não souber que existe dor, porque se você nunca teve, dificilmente você vai pensar nisso. Isso até me ajudou a ser ainda mais sensível para desconfortos do corpo do outro. Porque muitas Legal. vezes o outro até fala e ainda assim você subestima. Como se você tivesse lido no livro, tivesse além da experiência sensorial do outro. Então, esse respeito, né, pelo corpo e pela sensação que vem do outro fica muito maior. E o cuidado no que você está fazendo, né? Por exemplo, tem-se uma ideia de que o trabalho, às vezes, para funcionar tem que ser pesado, você tem que pôr força. Eu nunca gostei disso, mas à medida que eu fui estudando terapia manual, que eu fui estudando biotensibrilidade, e agora praticando Feldenkrais, eu vejo que realmente quanto menor o estímulo, maior a informação. Ela é muito mais profunda, ela vai muito mais longe. Ela tem espaço para viajar dentro do corpo, porque quanto mais contraído está esse corpo, menos informação vai passar. Então, mudou muito a relação, né? O meu cuidado enquanto eu estou atendendo, a minha entrega.
Acho que tudo isso mudou. A maneira como eu olho as reações e respostas do corpo. Antes eu não conseguia ver, por exemplo, um movimento do pé chegando na cabeça. Hoje eu já, e é maravilhoso ver. É incrível ver, né? E pensar, inclusive, se a criança está com a boca fechada e eu mexer a pelve, a língua dela está mexendo lá dentro da boca, né? Sem eu enfiar o dedo dentro da boca. Isso é incrível, né? Muito incrível. Tudo isso aí que você falou, você que está vindo gravado, volta agora, ouve essa última fala de 2 minutos da Léo de novo e, e, e fica como um clipe ouvindo isso várias vezes. Porque isso faz toda a diferença para a vida das pessoas. Você que trabalha atendendo pessoas, volta e ouve isso de novo mais umas 30 vezes. E você que não trabalha com pessoas, mas vive dentro de si próprio, também ouve mais umas 10 vezes. Que é você aprender a dar mais valor para a experiência sensorial do outro do que o livro diz. Só essa frase. Você tem livros, você tem conceitos, você tem pesquisas, todas muito válidas, referenciais importantíssimos do seu utensílio de lidar com a vida e com as pessoas e com pacientes. Agora, você aprende a ter essa condição, essa autonomia, essa autoridade de dar mais valor à experiência sensorial própria, a experiência sensorial do outro, antes de conceitos. E saber lidar com isso abre uma porta de respeito que tem uma transformação ao infinito, muito potente para a postura, para as articulações, para o metabolismo. Como assim? Como é que você dando mais valor para a experiência sensorial, respeito a isso, como parâmetro de uso, de trabalho, muito prático, não é filosófico, é prático, é a experiência sensorial própria e do outro. Como é que isso vai fazer efeitos no seu corpo, no seu metabolismo, nas suas articulações, no seu equilíbrio, em tudo mais? Por isso que você falou, né, Léo? O tônus corporal não é uma coisa. Você tem tônus padrão A, você tem tônus padrão B. Não é isso. Ele reage, como você falou, não de vez em quando, o tempo inteiro. Então, esse processo de respeito sensorial, com mais algumas, né, estratégias de movimento e tal, faz o que eu chamo de a modulação do tônus postural, modulação direta e modulação indireta. O que é a direta? É quando você percebe, como você falou, nossa, estou tensionando aqui. Aí você consegue diretamente distensionar. Então, isso é uma modulação direta do tônus postural. E a modulação indireta é quando você nem está sentindo que a sua lombar está esmagando. Você sente uma dor, você sente alguma coisa, você sente que o peito está esmagando aqui, você não está percebendo. Você não consegue mexer o tônus, você nem sabe que ele está lá, mas está lá. Mas você consegue fazer uma modulação desse tônus indireto, porque você não sabe, não tem acesso, mas indiretamente você pode. Fazendo essas práticas, aí você percebe no fim, você fala, nossa, eu estou agora com o peito aberto. Nossa, minha lombar agora alongou. Nossa, olha que a minha... Você começa a perceber os efeitos espontâneos que acontecem depois que você promove em você uma modulação do tônus postural, uma modulação indireta. Então, Feldenkrais dá métodos, dá estratégias para você fazer essa modulação do tônus, modulação indireta do tônus postural. Que é o que você está falando várias vezes, né, Léo? É a informação. Então, é um método que você dá informação para um corpo que é vivo, e aí o corpo modula o tônus. Isso é de um impacto incrível, com certeza, para as suas crianças. Quando você está trabalhando, né, você conseguir. São muitas estratégias e muitos impactos, né? Mas dá um exemplo de uma criança, Léo, pensa em alguém que os pais perceberam, ou que você percebe, algum, sabe,
algum tipo de efeito que nesse último ano e meio aí que você começou a estar com essa sensibilidade, esse radar ampliado, essa atitude de respeito maior, de percepção, que você começou você atende, né, muitas crianças, então você sabe dar algum exemplo de efeitos que começaram a se mostrar para você? Lembra de algum? Ah, eu vou falar aqui de uma mãe que está, inclusive, aqui assistindo a gente, a Zezé. A Ana Luísa, por exemplo, né, é uma criança que tem paralisia cerebral, ela é fantástica, assim, adora música, mas ela não fala, né? E a gente queria muito, né, algumas coisas. Ela tem dificuldade de controle de tronco, algumas restrições já de movimento articular, né, nos braços e nas pernas, uma luxação de quadril. E sempre foi difícil para ela a fisioterapia. Ela tinha muita dificuldade, né, muita resistência, pelo modus que a gente tradicionalmente trabalha, né? Fazer séries, fazer movimentos. E a minha proposta com ela sempre foi aumentar a mobilidade, né? Dentro do interesse dela, né? E o engajamento do tônus dela com música ou eu conversando, mesmo que às vezes ela não vai responder na fala, mas o olhar, a expressão corporal é muito significativa, né? E ela aumentou muito a emissão, ela tinha uma dificuldade grande, controle cervical, né? A boquinha fica mais aberta, tem dificuldade de manter a mandíbula, né, fechada, e trabalhar as estratégias do Feldenkrais com ela aumentou muito tanto a percepção dela do tronco e da mobilidade do tronco, né, do controle postural mesmo, porque ela se jogava e caía, assim, despencava. Hoje ela vai com a mão, ela se apara e ela movimenta muito mais os braços, emite muito mais sons, né? E curte muito a terapia, que para mim isso também é muito importante, principalmente se você nasce, né, com limitações, isso vai mudar a sua vida inteira, você vai sempre estar desenvolvendo. Não tem essa coisa de parou, desenvolveu, não existe isso, né? A gente está se desenvolvendo e aprendendo todo dia. E sempre vai ter novidade, né? E a fase de vida também mudou. A mãe dela está falando aqui, antes ela gostava de palavra cantada, hoje já estou no funk. Mas, assim, eu acho que a expressão toda, né, corporal mudou, assim, equilíbrio, essa capacidade de sustentação do corpo contra a gravidade, sabe? Olha essa Trocas autonomia. posturais, né? Sair de uma posição e ir para a outra com mais facilidade, que antes a gente praticamente tinha que trazer, né? Ela não ajudava, assim. Quantos anos ela tem? Aí, acho que 11, se não me engano, não sei se eu Ah, estou não é tão falando pequenininha. besteira. Não, É, mas, não, já passou de 10 nessa fase aí. Então eu estava pensando, você estava falando, estava imaginando uma criancinha de é, 4, 3. tem outras, Não, né? mas essa daí já 10 anos, quer dizer, olha que diferença é para uma pessoa que já tem 10 anos, digamos, que 12, a passou mãe dela está falando aqui. 12, então, tem 10, 11, 12 que já está deixando de ser uma criança, né? O organismo está todo já mudando. E, e que passou esse período todo com essa dificuldade de controle postural, do tronco, né? Quer dizer, você tem que mexer ela aos 10 anos. E tem dificuldade de produzir voz. E aí você começa a trabalhar com ela, sem seguir protocolos de fazer um movimento antes de ver a pessoa, né? Você começa, pelo contrário, da autonomia, a experiência sensorial dela. E olha o quanto ela pode desenvolver num período que é curto, né? De ganhar essa autonomia de controle do tronco e de emissão da voz. Emissão da voz. Quando alguém começa a trabalhar que nem você, Léo, já não é mais dentro de uma caixinha estrita, nem o que você faz e nem os efeitos da pessoa. Então você está fazendo, esse é um trabalho que seria, entre aspas, físio, só que a pessoa começa a ter emissão de voz.
né? Não porque você está fazendo um trabalho de fonoaudiologia, mas porque você está fazendo um trabalho da pessoa inteira, né? Então, os efeitos de autonomia que ela vai tendo, de prazer de si própria, não é porque você está fazendo um trabalho de psicologia com ela, mas que você está fazendo um trabalho com ela como uma pessoa, não como fisioterapeuta, como fono, como psicóloga, mas como pessoa, né? E você tem os teus, claro, as tuas habilidades específicas de fisioterapia, mas você tem agora esse olhar que a gente está falando aqui, que o método Feldenkrais ajuda a desenvolver, de um corpo vivo, não é de área nenhuma, né? Uhum. Ele é das relações de uma pessoa. Então, o fisioterapeuta que tem esse olhar, essa habilidade de um corpo vivo, vai fazer efeitos para muito além da borda estrita de que a gente pensaria que seria a fisioterapia, né? Pensa essa criança. Ela não chega lá com a vida dela falando, faz efeito fisioterápico em mim. Porque alguém ter controle do tronco vai afetar quais dimensões da vida? Alguém ter emissão de voz vai afetar quais dimensões? Perceber o corpo, ter autonomia de perceber o corpo, qual área da vida é essa? Qual área da vida é essa que você percebe a vida dentro do teu corpo, dentro de si mesmo? Corpo vivido em primeira pessoa, eu digo, né? Nós falamos. Então, Léo, acho que a gente vai marcar uma outra, que isso aqui foi só o aperitivo da introdução. Isso aqui foi só o aperitivo da introdução, mas como aperitivo, tá muito bom. E eu quero agradecer você, mas antes eu quero já lembrar para vocês olharem lá no núcleofeldenkrais.com.br, que vai ter agora esse curso Corpo Vivo em São Paulo, presencial, 5 dias, que é aberto a todas as pessoas e também serve como quem quiser entrar na formação para ser colega da Léo e trocar figurinhas junto com a Léo sobre todos esses assuntos. Então, Léo, se alguém quiser falar com você, porque isso foi só um aperitivo, hein? Se eu estou ouvindo, eu falaria com você. O teu Instagram é o Leonice Santana Carneiro, né? Isso. Esse tem o reap.reabilitação, sem ser cedilha e sem tio também. Qualquer um Ó, deles. 2 Instagram. E tem um e-mail que as pessoas possam falar com você? Sim. santanafisioleo@hotmail.com. Ótimo. Então, quem quiser, a gente vai depois marcar outras para conversas aqui com a Léo, mas quem quiser ir direto na fonte, tá aí, santanafisioleo@hotmail.com. Então, obrigado, Léo, mais uma vez. Gratidão Por você. imensa pelo curso, por acessar a formação e por todas essas transformações maravilhosas na minha vida. Obrigado, e obrigado por estar aqui para a gente compartilhar isso, né, mais para as pessoas. Muito obrigado, Léo. Gratidão, Ramos. Boa noite a todos que assistiram a gente. Boa noite a todos que assistiram e logo mais teremos. Semana que vem tem mais uma. E vai ter várias. Beijos, tchau, tchau. Obrigada.